Tudo certo? Olha só, atendendo a vários pedidos, estou aqui hoje, eu, Claudete Pessoa, especialista em legislação orgânica, regimento interno. Pois é, falando com você que vai enfrentar o concurso do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Regimento interno, lei orgânica, duas legislações importantíssimas para este concurso. E aí, olha só, vou ter um apoio super importante. Conhece? A Super Clau, a minha mascotinha. E aí, ela vai aparecer de vez em quando no nosso estudo apresentando algumas dicas, alguns com pinceladas conceituais. E já começando, nós vamos ter que prestar atenção num detalhe. Nós vamos abordar, vamos estudar, é um bate-papo concurseiro, viu? É assim que eu gosto de abordar as matérias, porque não pode ser pesado, tem que ser leve, né? Por mais que as pessoas achem que é uma matéria enfadonha, difícil, não é, ok? Você não quer ingressar no Tribunal de Contas? Então você precisa saber como que se estrutura e como funciona essa casa que vai te receber como um servidor. É esse o objetivo, né? E aí tudo fica bem mais interessante. Olha só, a Lei 289 de 1981 regula a organização do Tribunal de Contas do município. Então, só aí um cuidado. Qual é o cuidado? Eita, essa legislação orgânica do TCM Rio é anterior à Constituição, que é Constituição Federal, que é de 1988, a nossa lei maior. Lógico, aconteceram alterações posteriores a 88, mas não o suficiente para torná-la totalmente adequada ao texto constitucional. Então, um primeiro cuidado, qual é? Existem dispositivos em conflito com a Constituição e você precisa estar atento a estes conflitos, os conflitos normativos, legislativos e a nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Um outro detalhe é a deliberação 183 de 2011, até aí tudo bem, né? Aprova o regimento interno do Tribunal de Contas do município. E olha só, tanto a lei orgânica quanto o regimento interno, eles tratam do mesmo assunto, dos mesmos institutos, apresentam ali normas que estruturam o Tribunal de Contas, mas também apresentam normas de regramento processual, também de funcionamento das diversas estruturas e ainda algumas regras estatutárias aplicáveis aos agentes públicos que ali atuam no Tribunal de Contas, ok? Então, olha só, a minha grande dica, Super Clau, manda um recado super importante. Qual é? Estude as duas legislações de forma integrada. Já que os assuntos são idênticos, você precisa estudar de forma integrada. Primeiro, para agilizar esse processo, né, de estudo. E segundo, porque, infelizmente, existem conflitos entre as duas legislações. E você, candidato, concurseiro, além de saber a matéria, tem que saber fazer prova. Isso pode fazer uma diferença na sua prova, dependendo do enunciado da questão, da abordagem da banca concurseira, entendeu? Da banca examinadora. E aí é assim que a gente vai estudar. A gente vai estudar os diversos institutos de forma integrada. Olha só, presta atenção. Eu vou sempre apresentar para você o artigo da lei orgânica artigo 3º, e o regimento interno, o mesmo artigo que trata do mesmo assunto. Regimento interno, artigo 1º, aqui está a nossa legenda, tá ok? Lei orgânica no artigo 3º, regimento interno no artigo 1º, praticamente o mesmo texto normativo. Mas tudo que está na lei orgânica está no regimento interno e vice-versa? Não. Ok? A lei orgânica é menor, mais enxuta, e ela vem a ser detalhada, regulamentada pelo regimento interno. Então, muitas vezes a gente tem alguns regramentos somente no regimento interno, que você não encontra na lei orgânica, mas que está pertinente a um assunto, a um instituto estabelecido na lei orgânica. Percebeu?
Então, eu estou aqui para facilitar a sua vida. Topa? Esse bate-papo concurseiro, verificando aí os diversos institutos desse importante órgão de controle externo do município do Rio de Janeiro. Vamos lá, dar início ao nosso bate-papo concurseiro para você gabaritar todas as questões da prova sobre legislação orgânica e regimento interno. Combinado assim? Começando pela competência e jurisdição. Ao Tribunal de Contas do Município, órgão constitucional de controle externo, esse é a sua função típica, a sua missão constitucional. Órgão de controle externo no exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Todos os órgãos, todas as instituições, poderes, todos aqueles entes dotados de autonomia financeira devem sofrer, isso no âmbito municipal, já que estamos falando do Tribunal de Contas do município, né? Também temos os Tribunais de Contas dos Estados e o Tribunal de Contas da União, de acordo com as suas esferas. E aí, todas as instituições dotadas aí de autonomia financeira estarão sob o crivo do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas, ok? E aí, no julgamento das contas, de contas e de fiscalização que lhe compete, o tribunal decidirá sobre a legalidade, a legitimidade, economicidade e a razoabilidade dos atos de gestão e das despesas deles decorrentes, bem como sobre a aplicação de subvenções e a renúncia de receitas. Então, isso aqui é um preâmbulo, é uma introdução sobre o que o regimento interno e a lei orgânica vem detalhar. Toda essa competência aqui, enxuta aqui nesses artigos, elas serão o quê? Detalhadas e ainda instrumentalizadas através de diversos procedimentos visando o exercício efetivo, concreto do controle externo exercido pelo Tribunal de Contas, ok? Certo? E aí, lá no próprio site do Tribunal de Contas do município, nós temos uma informação importantíssima, né? Com a função de auxílio ao Poder Legislativo, porque a função de controle externo, financeiro, operacional, patrimonial, pertence ao Legislativo, que acontece com o apoio do Tribunal de Contas respectivo, ok? Então, olha lá, com a função de auxílio, o próprio Tribunal de Contas se autoafirma nesta condição. Com a função de auxílio do Poder Legislativo, o Tribunal de Contas tem o dever de emitir o quê? Um parecer prévio sobre as contas do prefeito, chefe do executivo municipal, e vai julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores de todos os órgãos e entidades do município. Então está aqui, né, de forma concreta a missão, a função, o exercício do Tribunal de Contas. Olha só. As contas do chefe do executivo municipal, quem vai julgar é o legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, via a emissão do parecer prévio. Já as contas dos demais administradores, dos demais responsáveis por bens e valores no âmbito do município, o próprio Tribunal de Contas é que julga tais contas, ok? Dessas pessoas, desses agentes públicos. Também aprecia a legalidade das admissões de pessoal. Você sabe que o concurso público é a regra constitucional que deve, né, reger a admissão de pessoal, com exceções. As exceções devem ser respeitadas. A exceção não pode passar a ser regra. E o Tribunal de Contas também fiscaliza a admissão de pessoal. Também concessão de aposentadoria por olha, importantíssimo artigo constitucional sobre o tema, é o artigo 40 da Constituição Federal, e nós vamos comparar o artigo 40 da Constituição Federal com esta função do Tribunal de Contas no que se refere o quê? Apreciar a legalidade, apreciação da legalidade das aposentadorias, bem como o Tribunal de Contas recebe e analisa denúncias e ainda representações de qualquer cidadão sobre a matéria de sua competência. Ok? É muita coisa para fazer. São instrumentos de atuação. Como que ele dá conta, né, desta missão, dessas atribuições?
São instrumentos de atuação as inspeções ordinárias, extraordinárias, especiais, o exame e julgamento, e a gente vai ver todo o passo a passo das sessões de julgamento, ok? O exame e o julgamento das prestações e tomadas de conta entre as principais, né, principais instrumentos aí de atuação, ok? Aí a nossa mascotinha vem dar uma pincelada conceitual. O que é parecer prévio, né? O que é isso? Olha, de uma forma bem enxuta, a doutrina, na verdade o próprio Tribunal de Contas da União traz um conceito bem enxuto de parecer prévio. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas constitui peça técnico-jurídica de natureza opinativa, com o objetivo de subsidiar o julgamento das contas pelo Legislativo. Se é o Legislativo que decide, que julga as contas do chefe do Executivo, e aí ele o faz com base num parecer, ok? Essa peça técnico-jurídica que vai subsidiar. Perceba, o parecer prévio do Tribunal de Contas, ele não é o quê? Determinante, né, da decisão do Legislativo, mas ele é peça fundamental para a decisão do Legislativo no julgamento das contas do chefe do Executivo, ok? No caso aqui, Executivo Municipal. E aí traz mais alguns esclarecimentos. O parecer prévio, ele faz parte de um processo administrativo de julgamento das contas anuais do Executivo. E aí, o nosso doutrinador, ele apresenta, reputo seja ele a peça mais importante deste processo, posto que somente deixará de prevalecer mediante manifestação contrária do Poder Legislativo com quórum qualificado. Para o Legislativo pode recusar o parecer prévio? Pode. Mas além do quórum qualificado, tem que ter uma fundamentação, ok? Porque ele é uma peça super importante para esse julgamento das contas do chefe do Executivo. Com efeito, não basta a simples apreciação das contas, despido de motivação técnica para derrubar o parecer. O Legislativo vai ter que apresentar uma motivação técnica. Pelo contrário, se pretender o Parlamento, né, distanciar-se do que dispõe o parecer do Tribunal de Contas, deverá apresentar justificativas técnicas suficientes para contradizê-lo, ok? Contradizê-lo, faltou aqui um hífenzinho, perdoe. E aí, na esfera federal, compete ao Congresso Nacional julgar as contas do Presidente da República, após o parecer prévio do TCU, e na esfera estadual, os pareceres são emitidos pelas Cortes de Contas Estaduais, né, TCE, e no município, né, à exceção do Rio e de São Paulo, isso é interessante, né, Tribunal de Contas Municipais, somente Rio e São Paulo, porque é vedada a criação desses órgãos congêneres nos municípios. Somente Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro e município de São Paulo é que possuem tribunais de contas municipais, visto que suas criações foram anteriores à Constituição de 88. Porque cabe aí ao Tribunal ou Conselho de Contas Estadual, né, nos demais estados, prestar o auxílio a todas as câmaras municipais no controle externo dos respectivos executivos, ok? Certo? Então, no município do Rio de Janeiro, nós temos, assim como em São Paulo, o próprio Tribunal de Contas Municipal que vai oferecer, vai elaborar o parecer prévio para que o Legislativo, a Câmara Municipal, julgue as contas do chefe do Executivo Municipal, ou seja, do prefeito. Doutrinador Luciano Ferraz, com importantes esclarecimentos, ok? Voltando para a legislação, no exercício de sua competência, o tribunal terá acesso a todas as informações e documentos disponíveis em órgãos ou entidades da administração pública municipal. Então, olha só, não pode qualquer instituição, qualquer órgão municipal falar assim, não, isso aqui é restrito à chefia. Não existe segredinho para o Tribunal de Contas, ok? Ele tem acesso a todas as informações e documentos disponíveis.
é um órgão fiscalizador, não pode, sob pena de sanção, não pode qualquer agente público, autoridade, o quê? Boicotar, sonegar documentos, informações, etc. Os acessos aos sistemas informatizados da administração direta ou indireta para consultas ou emissão de relatórios, porque tudo hoje, graças a Deus, está informatizado, né? Como que o Tribunal de Contas tem acesso aí aos sistemas de cada estrutura dotada de aí, autonomia que sofre a fiscalização, né, o crivo do controle externo do Tribunal de Contas. Como se faz isso? Aí esse acesso deverão ser, os acessos, né, deverão ser requisitados por intermédio do presidente do Tribunal de Contas. Ok? O presidente do Tribunal de Contas vai requisitar esse acesso para os seus fiscais, né? E isso vai ser concedido, não tem outra, né? Não tem outra alternativa para a autoridade competente. O Tribunal de Contas tem jurisdição própria e privativa. Jurisdição própria e privativa em todo o território municipal, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua competência. Então, o tribunal, ele faz coisa julgada no que lhe é competente, no que lhe é próprio de exercício, na sua função típica, visto que tem jurisdição própria e privativa, ok? E aí, a jurisdição do tribunal abrange o quê? A gente está falando assim, o Tribunal de Contas tem aí o exercício do controle externo sobre atividade patrimonial, financeira, operacional, orçamentária, etc. No controle da legalidade, economicidade, ok? Não é isso? Tá, e aí, quem está aí alcançado sob o crivo, sob a jurisdição do Tribunal de Contas? O artigo 4º do Regimento Interno vem elencar o alcance jurisdicional do Tribunal de Contas. Qualquer pessoa, seja física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens, valores públicos ou pelos quais o município responda. Tem verba pública municipal? Pois é. Ou que, em nome deste, ou seja, do município, se assuma obrigações de natureza pecuniária. Que mais? Aqueles que deram causa à perda, extravio ou outra irregularidade que resulte dano ao erário. É patrimônio público sendo preservado. Não é isso? Os dirigentes de empresas públicas, sociedade de economia mista, constituída com recursos do município, dinheiro público municipal. Os dirigentes ou liquidantes de empresas encampadas ou sob intervenção do município, ou que de qualquer modo venham a integrar provisória ou permanentemente o patrimônio do município ou de outra entidade pública municipal. Falou em dinheiro público, falou em patrimônio público municipal, está lá o Tribunal de Contas fiscalizando, controlando todos aqueles que devam prestar contas ou cujos atos sejam sujeitos à sua fiscalização por expressa disposição da lei, etc. Então, assim, o que nós vamos combinar? Esses artigos, né, com vários incisos, nós vamos te dar condições, eu não estou aqui para ler artigo por artigo, mas falar de todos os institutos, né? Vamos te dar condições de você fazer a sua leitura com qualidade, sabendo aquele conteúdo. E aí vai esmiuçar. Sempre lembrando disso, né? O professor, eu, Claudete Pessoa, estou aqui para te dar um apoio. E eu espero que seja um apoio de qualidade para que você complemente com o seu estudo. Porque, presta bem atenção, a sua aprovação depende de você. O seu estudo vai fazer toda a diferença. Você poderia estudar sozinho? Poderia. Só que um professor, e esse é o meu objetivo, te ajuda a dar passos largos nessa trajetória de estudo. Porque eu já tenho uma experiência de longa data no assunto organização institucional. Então, muito do que está aqui na lei orgânica, no regimento interno, eu já vislumbrei em vários outros órgãos. Só tem que observar a competência, a missão deste órgão, mas tudo é muito semelhante.
certo? Então, muita atenção nesse estudo e você faça a leitura de toda a legislação, de todos os demais incisos, ok? Combinado? Importante demais lembrar que, Claudete, onde que eu tenho, né? Onde que eu pego essa legislação? No site Super Professores, né? Ó aqui, www.superprofessores.com.br. Você tem lá toda a legislação, já coloquei para você lá toda a legislação atualizada. Toda a legislação específica, né? Ok? Então vai lá, faça o download gratuito e você vai acompanhar nossas aulas com essa legislação adequada. Adquira o módulo completo, porque é assim que vai dar super certo e você vai gabaritar as demais questões. E agora, falando da sede e da composição do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Olha lá, o tribunal tem sede na cidade do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, né? No momento aí tá com, né, passando por alguns problemas, mas ela sempre é maravilhosa. E ainda, e se compõe de 7 conselheiros. 7 conselheiros nomeados na forma definida nas constituições e na lei orgânica do município. Como assim? Vamos falar de cada uma, né? Como acontece a nomeação dos conselheiros. Vamos ver que são cargos vitalícios, mas que não prestam concurso público. O processo seletivo é de forma diferenciada. Vamos ver isso. Ao tribunal é assegurada a autonomia administrativa e financeira. Então, o próprio Tribunal de Contas é uma instituição dotada de autonomia financeira, que também vai realizar o seu controle financeiro, operacional, patrimonial, controle interno, né? Ele também vai sofrer o controle externo e também vai realizar todo o seu planejamento orçamentário, de acordo com a LDO, com o plano plurianual. Nós vamos falar disso também. O que mais? Órgãos do tribunal, o plenário. O que é o plenário? Composição total de seus integrantes, os 7, né? Os 7 conselheiros. E também o presidente, esse órgão executivo máximo unipessoal. Integra a estrutura do tribunal a Procuradoria Especial, tem um capítulo detalhando a Procuradoria Especial. Vamos conhecer essa estrutura do tribunal. E ainda, o tribunal dispõe de secretaria e você, não é isso? Você pretende ingressar lá para ser órgãos auxiliares, para integrar os órgãos auxiliares. São os servidores que vão fazer o que ali no tribunal? Atender as atividades de apoio técnico e administrativo. Os conselheiros não vão fazer tudo sozinho, né? Precisa de um corpo de servidores, de um apoio administrativo, um apoio técnico necessário ao exercício de sua competência. Vamos detalhar tudo isso. O presidente exerce na administração as atribuições de órgão executivo superior, ao qual se subordinam as secretarias dos demais órgãos auxiliares. Então, você tem como chefe máximo, terá como chefe máximo o presidente, porque ele é o órgão executivo superior. Um outro ponto que eu esqueci de falar, um outro ponto importante para a orientação do nosso estudo é o seguinte: Claudete, eu estou estudando pela legislação e você, né, pula artigo, vai para lá, vem para cá, né, tava aqui no 11, né, no 20, pulou, foi lá para o 20, até que aqui eu nem pulei tanto, né, mas no regimento interno, né, aqui ó, o 11, aí você foi lá para o 47, pois é, porque aqui nós temos uma sequência pedagógica. A professora aqui, né, para te ajudar, tenha certeza disso, né, estabeleceu uma ordem pedagógica na apresentação no nosso estudo. Tenha certeza que isso funciona. Vai por mim, ok? Aí, lógico, né, tem que manusear a legislação. Tudo bem? Você, adquirindo o curso, você vai ter todo esse material aqui para você em PDF. Então, não tem como dar errado. Você vai gabaritar as questões, né, de legislação orgânica e regimento interno do Tribunal de Contas do município. E aí é isso. Os órgãos de assessoramento direto dos conselheiros são denominados gabinetes. Subordinam-se tecnicamente aos respectivos titulares. Que titulares? Os conselheiros. Eles são os titulares, ok?
Os gabinetes é deles, né? Não é isso? E você pode estar lá, de repente, né? Vai estar lotado num gabinete, prestando ali assessoria. E aí, lembrando que, olha só, presta bem atenção, que tem dupla subordinação que estiver lotado no gabinete. Vou ler aqui, olha. Os gabinetes subordinam-se tecnicamente aos titulares. Quem são os titulares? Os conselheiros. Subordinam-se tecnicamente, mas vinculam-se administrativamente ao presidente. Quer dizer que você que estiver lá no gabinete, trabalhando no gabinete de um conselheiro, quando você estiver lá no seu desempenho típico, ok? Que você estiver lá, né? Quem é o seu desempenho típico? Dando apoio técnico administrativo, lá no processamento, pode ser? Pode. Quando você estiver ali, tiver alguma dúvida, você vai se dirigir ao conselheiro. Mas quando a sua dúvida for referente à estrutura do gabinete, a aspectos administrativos do seu desempenho e não na função típica do TCM, aí você vai se dirigir ao presidente do Tribunal de Contas. Esses detalhes são importantes. E uma leitura muito rápida, quem está ainda naquele passado, né? Tem gente que ainda está lá no passado, né? Não saiu de lá, não. Em vez de avançar para o futuro, não. Ficou lá no passado. Que ainda fala assim, e lei orgânica, regimento interno, é só ler várias vezes e decora aquilo lá que acerta todas as questões. Menos um concorrente para você. Pois é. Por quê? Porque cada vez mais as bancas examinadoras, elas não querem decoreba. O que as bancas querem é o entendimento. Muitas vezes, cada vez mais, né, as questões de provas apresentam casos hipotéticos. Sim, legislação orgânica e regimento interno. E que você precisa aplicar um conhecimento. Então imagina um caso hipotético, um servidor, né, que tem dúvida quanto... E aí? Você já sabe como responder. Você precisa estar atento ao entendimento do conteúdo normativo e não a decoreba. A decoreba não leva ninguém, né? Decoreba só em último caso. Não vou dizer que nunca vai acontecer. Prazo, né? Prazo a decoreba, mas decoreba deixa só pro final, né? Pro última hipótese. O resto é entendimento, sim, ok? E aí, falando dos conselheiros, olha só que artigo importante. Presta bem atenção. Os conselheiros do tribunal, nós já sabemos, são 7 conselheiros nomeados pelo chefe do executivo. Ok? Apesar dele ter autonomia administrativa, tem lá a nomeação pelo chefe do executivo, que é o prefeito. E quem serão esses conselheiros? São brasileiros que satisfaçam os requisitos abaixo. Quais são os requisitos? Mais de 35 e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral, reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos, financeiros ou de administração pública, mais de 10 anos de função ou de efetiva atividade profissional que exija aí os conhecimentos aqui acima apresentados. Ok? Então, estes são os requisitos exigidos para a nomeação dos conselheiros. E como acontece, qual o processo seletivo, quais os critérios, como acontece essa nomeação? Olha lá, esses conselheiros, eles serão escolhidos 3 pelo próprio prefeito, com a aprovação do legislativo, com a aprovação da Câmara Municipal. E como que o prefeito escolhe esses 3? Dois desses conselheiros serão escolhidos alternadamente entre auditores e membros da Procuradoria Especial, indicados em lista tríplice pelo plenário, na forma aí do 36 que nós vamos já esclarecer. E 4 deles são indicados pela Câmara Municipal. Antes de avançar nesse procedimento, eu já quero esclarecer um importante ponto da matéria. Auditores.
Auditores. Quem são os auditores? Cuidado, por quê? A doutrina, ela critica essa terminologia, tem um porquê, ok? Mas assim, de forma bem objetiva. Cuidado que o auditor de controle externo é um cargo efetivo, concurso público de provas e tudo, mas o cargo é efetivo, ok? Não se confunde com esse auditor que tem a função de atuar, principal função de atuar como substituto do conselheiro. E o auditor, presta bem atenção, ele ocupa um cargo vitalício, ok? É via concurso público de provas e títulos e ele já adquire a vitaliciedade na investidura. Assim como os conselheiros são vitalícios. Assim como os conselheiros são vitalícios. Então, presta bem atenção. Esses auditores aqui não são os auditores de controle externos ocupantes de cargos efetivos que vão lá, né, que se qualificam como serviços auxiliares dos auditores de controle externo. Ok? Se qualificam como parte integrante do quadro de pessoal de quê? Serviços auxiliares. Esses auditores aqui não. Esses auditores aqui, eles são substitutos dos conselheiros. Cargos vitalícios. E aí, eles podem chegar, cuidado com esse outro detalhe, eles podem chegar à condição de conselheiros. Ah, eles foram promovidos? Não, eles não foram promovidos. Sabe por que não? Porque não se trata de uma carreira, né, com várias classes. Não, são cargos distintos. Assim como o membro da Procuradoria Especial também não integra a mesma carreira. São cargos e carreiras distintas. Ok? O que vai acontecer é que quando o auditor for nomeado conselheiro, ele deixa de ser auditor. Agora ele integra, ele passa a ocupar um cargo de conselheiro e passa a ser membro do Tribunal de Contas e não simplesmente um auditor. Como se fosse pouca coisa, não é pouca coisa. Mas é importante você perceber a distinção, né, que existe entre o desempenho e a qualidade de conselheiro do Tribunal de Contas, do auditor, substituto de conselheiro, e do auditor de controle externo, que é uma nomenclatura mais comum para os serviços auxiliares, para uma determinada carreira dos serviços auxiliares. Ok? Isso não acontece, isso acontece em vários tribunais de conta, então é muito importante a gente já começar com estes esclarecimentos. Mas olha só, os nossos encontros, eles se darão em vídeos de meia hora, ok? Dessa forma é mais pedagógico nossa abordagem. Paro por aqui porque o tempo esgotou. Vou continuar com esse assunto tão importante no próximo vídeo. Se você está assistindo essa primeira parte da aula, essa introdução ao estudo da matéria, pelas redes sociais, entre no site do curso superprofessores.com.br, ok? E adquira o módulo completo e vem para cá para esse bate-papo concurseiro vitorioso. Combinado? Te aguardo lá, hein? Tchau, tchau!